deu uma revelação. Eu conversei agora há pouco com o Rodrigo Tacla Duran e ele confirma. O que acontece? O GGN deu uma notícia com base no que está no livro do Apio. O livro do Apio é bom, viu? E o Apio já tinha dito isso até na entrevista a nós, mas o GGN faz um detalhamento. Isso é muito importante e faz algumas ligações também muito importantes, mostrando, confirmando, na verdade, o que nós mostramos no documentário a máfia de Curitiba, que se comportam como mafiosos, um protegendo o outro. O que aconteceu é a novidade, que quando o Moro foi senador, depois o Bonar foi para lá, a gente sabe que houve uma manipulação para que escolhessem um juiz que fosse da confiança dessa turma da Lava Jato, aí vai o Bonar, depois o Bonar, o Bolsonaro, um dos últimos atos dele foi justamente nomear o Bonar como desembargador do TRF4, ele foi premiado, mas ele fez todo o jogo dessa turma, fez o jogo, vamos chamar o jogo do Moro, mas o Moro está conectado a interesses muito maiores, o Moro precisa ser punido, assim como o Jair Bolsonaro, mas ele é precedente. O Moro é um dos que pariram o Jair Bolsonaro, mas como um agente de um interesse geopolítico, de uma operação geopolítica para enfraquecer o Brasil e as suas maiores empresas. Disso não tem dúvida sobre isso. E aí, depois ele sabe, ele vai vir a dissidente do Jair Bolsonaro, depois ele faz uma aliança com o Bolsonaro, e o Bolsonaro nomeia a turma dele, a turma do Moro, para o TRF4, inclusive o Bonar. Mas aí, quando o Bonar sai, fica um tempo a Gabriela Hard, aí tem que ter concurso, tem que ter um titular. E aí o Apio, ele, no último momento, ele era um juiz mais antigo, e um juiz independente, não era dessa turma lavajatista, ele assume. Quando ele assume, o que acontece? Lá dentro, os funcionários também fazem parte desse esquema que se assemelha à máfia. Por isso que eu digo máfia de Curitiba. E aí, tinha um processo lá, que era o seguinte, o Rodrigo Tacla Duran, ele invocou, ele alegou, ele pediu, representou contra a Gabriela Hard, ou pediu que ela ou que o próprio judiciário a considerasse suspeita. Eles chamam tecnicamente de exceção de suspeição. Ela teria que sair dos processos dele. Por quê? Porque quando o Moro era juiz, o Moro mandou uma decisão mandou prender o Rodrigo Tacla e mandou essa decisão para a Interpol. O Rodrigo Tacla se defendeu e ele conseguiu mostrar na Interpol, o Conselho da Interpol votou por unanimidade, foi convencido pelos advogados do Rodrigo Tacla de que o Moro era um juiz parcial. Antes antes daquela ação, daquele habeas corpus, que também considerou o Lula parcial. Tanto que o Gilmar Mendes, no voto dele em relação ao Lula, cita que já tinha um precedente, que a própria Interpol, que não tem nada a ver com, não é órgão brasileiro, o seu conselho já tinha considerado o Moro juiz parcial. E aí, anulou não colocou o nome do Rodrigo Tacla no alerta vermelho, ou seja, jogou a decisão do Moro na lata do lixo. Esse juiz não presta, não serve, isso foi lá atrás. E aí, quando a Gabriela Hard fica naquela interinidade, ele pede a exceção de suspeição, mas aí ela sai, e ele não pediu para ela, ele pediu para o titular da vara, pediu para a vara, e o titular responde que era o Apio. E aí o que acontece? Quando o Apio em vez do processo ir para o Apio, que ele nem sabia, porque os funcionários é que fazem o procedimento lá e concluem para a chamada conclusão para o juiz, concluem para o juiz decidir. E isso deveria ir para o Apio, que fez uma funcionária de nome Vanessa. Ela simplesmente roubou o processo, que era do Apio, e entregou para a Gabriela Hard decidir sobre a própria suspeição. E ela, então, esse pedido estava em 2 processos. Ela arquiva. E aí, ela arquivou de um processo que foi surrupiado olha que coisa de máfia, do Apio. O Apio era para decidir. Aí esse processo foi roubado pela funcionária, a Gabriela Hard decidiu, arquivou, e quando o Rodrigo Tacla teve uma audiência online, que ele não pode vir ao Brasil, com o Apio, o Rodrigo Tacla perguntou para ele, falou, mas é o senhor mesmo que vai decidir? Porque o senhor sabe que tem os seus processos, pedido que eu fiz, estranhamente foi decidido pela sua substituta, e não pelo senhor. Aí o Apio falou, que processo é esse? Eu não estou nem sabendo. Foi avisado, aí ele deu um número, o Apio entrou e revogou a decisão da Gabriela Hard, mas a Gabriela Hard, até hoje, não responde por esse... efetivamente, ela não teve nenhuma punição. Respondeu, e até assumiu que errou. Mas ela não teve nenhuma punição. O Moro tem um processo administrativo contra ela, o Barroso tentou blindá-la, tem o processo lá que foi aberto, e ela, então, está ainda no exercício das suas funções, e ela aí, no livro, conta que a Gabriela Hard já entrou na magistratura, assim como Deltan Dallagnol, pela porta dos fundos. Ela conseguiu entrar na magistratura porque ela não passou no concurso de juiz, mas aí, justamente, uma prova de sentença, ela foi reprovada. E lembra que a Gabriela Hard, ela é a juíza copia e cola, que pegou uma sentença do Moro e colou. Ela já teve problema para entrar
na magistratura, porque ela não passou, ela não teve nota para isso. Aí ela recorreu judicialmente, e aí teve uma juíza que chama Bianca Arenhardt, que deu decisão favorável a ela e entrou na magistratura. E quem é a juíza Bianca Arenhardt? Uma que tentou evitar que o Eduardo Apio permanecesse na 13ª vara, argumentando que o pai do Eduardo Apio tinha sido deputado federal e o pai do Eduardo Apio, como deputado federal, apareceu numa relação da Odebrecht, como apareceu todos os deputados, sem nenhuma prova de que recebeu nada da Odebrecht, mas porque era deputado, o Odebrecht relacionou que eram deputados com quem eles deveriam conversar, mas não tem nada, não tem nenhuma prova, zero, mas tentou dizer que ele não podia tocar os processos da Lava Jato, porque o pai dele estava numa lista da Odebrecht, mas não é uma lista de quem recebeu propina, era uma lista, quando você faz uma lista, quais são os deputados de cada partido. Tinha lá o nome porque era deputado federal, lá pelo Rio Grande do Sul, efetivamente era um dos deputados. Claro que isso não foi levado em consideração, porque não tinha prova nenhuma, e era um absurdo realmente, mas veja bem como os lavajatistas agem, um protegendo o outro, exatamente como uma máfia.